Bem-vindos, ouvintes, a mais um mergulho profundo na literatura. Hoje a gente vai explorar a Sicília do século XIX através das páginas de O Leopardo, do Giuseppe de Lampedusa. É uma obra-prima que nos transporta para um mundo de cores vibrantes, aromas intensos e a nobreza em decadência. Nossa, é incrível como Lampedusa consegue capturar a atmosfera da época, né? A gente se sente imerso naquela sociedade acompanhando a família Salina no auge da unificação italiana. E a gente sente a tensão, a incerteza pairando no ar. A aristocracia, representada pelo Dom Fabrício, o príncipe de Salina, está perdendo poder enquanto uma nova ordem social surge. Me fala um pouco mais sobre essa família, como era a vida deles. Eles viviam no famoso palácio Dona Fugata, um lugar de opulência, cheio de rituais, jantares extravagantes. Mas, mesmo em meio a todo esse luxo, a sombra da revolução já se faz presente. Imagina, até o rosário em família, um momento de fé, era interrompido pelos sons distantes dos canhões. Que contraste! É como se o mundo deles estivesse ruindo aos poucos. E o Dom Fabrício, o Leopardo, como ele reage a tudo isso? Ele é um personagem fascinante, sabe? Muito inteligente, observador, ele reconhece a decadência da sua classe, mas se mantém preso às tradições. Ele se compara a um leopardo, observando o mundo de cima, com uma mistura de orgulho e resignação. Essa metáfora do leopardo é perfeita, né? Passa a imagem da nobreza majestosa, mas acuada. E o Tancredi, sobrinho do Dom Fabrício, ele completamente diferente, né? Totalmente. Tancredi é ambicioso, sabe? Um verdadeiro oportunista. Enquanto o tio se agarra ao passado, ele abraça mudanças, se junta aos revolucionários de Garibaldi, mas ele não é ingênuo, não. Calcula cada passo para se dar bem. Ele tá surfando na onda da revolução, né? E a Angélica, filha do Dom Calogero, o novo rico, como ela entra nessa história? A Angélica é a representação da nova Itália, vibrante, moderna. Ela é linda, claro. E o dinheiro do pai a torna uma noiva muito cobiçada, até mesmo para um nobre como o Tancredi. Um choque para a sociedade da época. E como a família Salina reage ao plebiscito pela unificação da Itália? Com muita ansiedade. O Chevalier, o Michel Pimontes, chega para supervisionar a votação e o Dom Fabrício, sempre cético, acha que tudo é fachada, que os jogos de poder vão continuar, só que com atores diferentes. Interessante. E o Padre Pirroni, o capelão da família, qual o papel dele? Padre Pirroni é um personagem que representa a fé, a tradição, mas também a consciência social. Ele visita seus parentes pobres no interior da Sicília e se depara com a miséria, a desigualdade. É um choque para ele. É como se ele visse o outro lado da moeda, né? A pobreza que a elite ignora. Yeah. E o simbolismo do leopardo, que mais chamou a atenção. O leopardo representa a decadência da aristocracia, mas tem outros símbolos também, as rosas murchando, os retratos desbotados, tudo aponta para o fim de uma era. É a sensação de que o tempo está passando e nada pode pará-lo. E o próprio Lampedusa, a vida dele se reflete na história. Sim, ele também vinha de uma família aristocrata e vivenciou essa perda de poder, essa melancolia pela mudança. Nossa, que interessante. A gente mergulhou fundo na história, nos personagens, no contexto da época. O Leopardo nos leva a refletir sobre a vida, a morte, a inevitabilidade da mudança. Mas por hoje, vamos dar uma pausa para nossos ouvintes respirarem fundo e digerirem tudo isso, né? Boa ideia, tem muita coisa para assimilar. Retomando o nosso mergulho em O Leopardo, a gente tinha parado na chegada do Chevalier, né? Lembra que o Dom Fabrício não estava muito confiante com essa unificação da Itália, achava que as coisas iam continuar na mesma. Ele não engoliu muito essa ideia de progresso e mudança que o Chevalier representava. Pois é. E esse encontro entre os dois é um dos pontos altos do livro, né? É como se a gente visse duas Itálias se confrontando. A tradicional, apegada aos costumes, e a moderna querendo se impor. Uma disputa de poder, né? E o Dom Fabrício, com toda a sua inteligência, consegue desarmar o Chevalier com sutileza. Sem dúvida. Ele usa a hospitalidade, a tradição, o charme da aristocracia para mostrar que não vai se curvar tão fácil. E a cena do jantar em Dona Fugata é de tirar o fôlego. Que descrição rica, que banquete. É um deleite por sentidos, né? Mas, no fundo, tem uma tensão ali, um desconforto. Afinal, o Chevalier é uma ameaça para aquele mundo de privilégios. E o baile, então? É ali que a gente vê a nova e a velha Itália frente a frente. A Angélica, linda, radiante, representando a burguesia em ascensão. E o Dom Fabrício, imponente, mas melancólico. A Angélica atrai todos os olhares, inclusive do Tancredi. E o Dom Fabrício, mesmo reconhecendo a beleza dela, se sente cada vez mais deslocado. Ele até se compara a um leopardo em um baile de hienas, né? Que imagem forte. Ele tá fora do seu hábitat natural, sabe? E a dança entre ele e a Angélica é de partir o coração. A juventude e a beleza dela contrastando com a maturidade e a sabedoria dele. É a passagem do tempo, né?
impossível de parar. E a cena do plebiscito, então? De farsa. A gente vê como a política era manipulada, como a voz do povo era silenciada. Foi uma crítica à época, né? E o Dom Calogero, pai da Angélica, é a cara do novo rico, ambicioso, sem escrúpulos. Ele representa essa nova elite que está se aproveitando da situação. E o casamento da Angélica com Tancredi. Um negócio da China, né? Pura conveniência. O Tancredi garante seu lugar na nova sociedade e o Dom Calogero ganha prestígio. E a Concheta, coitada, apaixonada pelo Tancredi, acaba sendo um peão nesse jogo. Que triste. O amor dela é sacrificado em nome da ambição. E aí entra o padre Pironi, nos levando para outra realidade. A viagem dele para o interior da Sicília é um soco no estômago. Ele se depara com a pobreza, a miséria que a elite prefere ignorar. Ele vê o outro lado da moeda e isso coloca em conflito, né? E a descoberta do quartinho secreto pelo Tancredi e a Angélica. Que mistério. Aqueles objetos estranhos, perturbadores. É como se a gente descobrisse os segredos obscuros da família Salina. E a reação dos dois é bem diferente, né? A Angélica se diverte com o mistério, mas o Tancredi fica perturbado. Parece que ele está pressentindo o lado negro daquela família, o preço que ele vai ter que pagar por se juntar a eles. A sombra da decadência está pairando sobre o Salina e a morte do Dom Fabrício se aproxima. Na última parte do nosso mergulho em O Leopardo, a gente deixou o Dom Fabrício bem fragilizado, né? Com a saúde debilitada, a sombra da morte se aproximando. A viagem para Nápoles para consultar o médico parecia um prenúncio do fim, né? A paisagem árida, a lentidão da viagem, tudo contribuindo para a atmosfera de melancolia. E a morte, quando chega, é retratada de forma tão serena, né? Sem drama, sem desespero. O Dom Fabrício aceita o fim com uma paz quase ponto sobrenatural. É verdade. A cena da morte dele é linda, comovente, um dos pontos altos do livro. A morte como um momento de transcendência, sabe? Bem diferente daquela morte brutal do soldado lá no começo, que chocou a gente. A morte do soldado era a crueza da realidade, né? A morte do Dom Fabrício é quase espiritual. Yasmin Tassou, Cicalina, Concheta, Carolina, Caterina... Que fim triste, né? Elas representam a decadência final da família, né? Solitárias, sem dinheiro, agarradas às lembranças do passado. Aquela cena delas tentando vender as relíquias da família pro Monsenhor é de partir o coração. É a imagem da decadência, né? Da aristocracia se desfazendo dos seus bens para sobreviver. E o quadro da ancestral, que era símbolo da beleza, da pureza da família, acaba ficando para trás. É como se o passado não tivesse mais valor. Triste, né? E a Angélica, que a gente viu no começo, linda, radiante, ela reaparece no final como um fantasma do passado. Então passou, a beleza se foi e só restou a sombra do que ela foi um dia. Que contraste, né? No começo ela representava o futuro e agora só o passado. É como se Lampedusa quisesse mostrar que a beleza é efêmera. O tempo apaga tudo, até a riqueza, o poder. O Leopardo nos faz pensar sobre a passagem do tempo, a mudança, a fragilidade da vida, né? E nos faz questionar o que realmente importa no final, o que vale a pena. Essa é a grande questão. O Leopardo é uma obra-prima que nos leva a mergulhar na alma humana, nos nossos valores, na nossa relação com a vida e a morte. Uma obra rica, complexa, que retrata a Sicília do século XIX com maestria, as mudanças, os conflitos, a beleza, a decadência. Uma leitura que fica na memória, que nos transforma. E para você que se interessou, o link para adquirir o livro está aqui no primeiro comentário fixado. Esperamos que tenham gostado da nossa odisseia textual. Até a próxima!